Olá pessoal, eu gostaria de lhes falar um pouco brevemente sobre como nós podemos crescer em liberdade, ou crescer na liberdade, crescer em liberdade. Bom, liberdade é um conceito abstrato, não é? Ou seja, nós não encontramos a liberdade de forma materializada como outros objetos que nós encontramos por aí. É uma ideia, não é? É um conceito abstrato e muitas vezes difícil de ser compreendido, embora ele esteja muito presente na nossa realidade. Nós muitas vezes falamos da liberdade, a todo momento nós evocamos a liberdade. Então, eu gostaria de tentar contribuir para uma melhor compreensão desse conceito, dessa ideia de liberdade, não só de modo teórico, mas para que a gente possa também viver a liberdade, viver mais em liberdade. Obviamente que eu faço a partir também de uma compreensão que a tradição da Igreja Católica tem, baseada também numa reflexão filosófica que antecede a reflexão teológica. Então é muito importante para a gente poder crescer em liberdade que a gente se coloque o tema da liberdade. Nós costumamos dizer que se trata de fazer uma tematização, não é? Tematizar. E para isso é importante que a gente se questione, mas qual é a noção de liberdade que eu tenho? O que eu penso, o que me vem à mente quando falo de liberdade ou quando penso em liberdade, quando numa conversa com amigos, com conhecidos, a gente toca no tema da liberdade, né? Quais são os meus pensamentos, né? O que eu já escutei, o que eu escuto sobre isso, o que me impactou também ao longo da minha vida. Alguém uma vez disse isso e aquilo me impactou sobre o tema da liberdade, tá? Então é importante que a gente faça esse exercício, que a gente pare um pouquinho e pense, né? Qual é o conceito que eu tenho de liberdade? Bom, depois a gente pode aprofundar esse exercício, pode tentar fazer uma memória ao longo da nossa história, nos diversos meios de formação ou no nosso dia a dia, com os nossos contatos, o que foi aparecendo como noção de liberdade, né? Nós escutamos muitas vezes, né, as pessoas dizerem, e nós também vamos dizer, eu sou livre, eu me sinto livre, né, ou eu fui libertado, né? O que aqui essas expressões se referem, né? Então, é importante que a gente pense, que a gente faça algumas distinções. Por exemplo, existe uma liberdade física, certo? Uma liberdade material. Tá? Nós podemos tomar o exemplo de um prisioneiro. Ele não tem essa liberdade física em plenitude, porque ele não pode ir e vir como ele desejaria, né? Sua vontade. A gente vai voltar a esse tema também da vontade, que é fundamental no exercício da liberdade. Ele não pode, eu gostaria muito de ir visitar a minha família agora, ele não pode. Né? Ele tem uma limitação da sua liberdade material. Então, há, portanto, uma restrição que lhe é imposta pela lei, né? A lei de uma sociedade que o impede de ter esta plena liberdade física. Né? Um outro exemplo de liberdade ou de ausência de liberdade material seria aquela experimentada pela pobreza. Ou seja, a pobreza impõe certos limites e, portanto, dificulta um exercício pleno da liberdade. Uma pessoa que vive na rua, por exemplo, né, ela não consegue exercer plenamente a sua liberdade segundo a sua dignidade de pessoa humana. Importante a gente notar isso, né? A liberdade humana, ela caracteriza a dignidade de pessoa humana, certo? Porque distintamente dos animais,
nós temos uma dignidade humana que é marcada por algumas características, e dentre elas é a liberdade. Os animais agem por instinto de sobrevivência, de reprodução, de autopreservação e por aí fora vai. Nós não agimos somente por instinto de sobrevivência, de preservação, né, de reprodução. Nós agimos consciente dos nossos atos e construímos a nossa vida a partir disso e damos um sentido, um significado a cada ação que nós fazemos, ainda que também nós procuremos sobreviver, nos defender, reproduzir, se alimentar e por aí afora vai, né? Então, assim, uma pessoa que vive na pobreza, ou seja, que não tem as condições dignas ou o mínimo necessário para sobreviver, ela se vê limitada também na sua liberdade material. Ela não consegue exercer plenamente, né? Ou seja, tem que passar, por exemplo, não posso escolher livremente realizar um projeto de vida, sendo que eu estou passando fome, né? Que eu não tenho roupas, que eu não tenho saúde, certo? Então, existe uma limitação da liberdade física. Uma outra limitação da liberdade física é aquela que nós experimentamos também em relação à doença. Gostaria muito de fazer isso, de fazer aquilo, desejaria muito viajar, desejaria muito realizar tal coisa, mas as minhas condições físicas nesse momento, por conta de uma doença, me impedem. Então é importante que a gente faça essas distinções. Nós poderíamos ainda falar de um sentimento de liberdade, né, que muitas pessoas, eu acho que a esse sentimento muitas pessoas se referem. Quando nós estamos de férias, né, ou seja, não tem as obrigações, né, ter que ir para o trabalho, acordar a tal horário, manter aquele ritmo estipulado por um dia de trabalho, né, mas quando a gente está de férias, quando a gente faz um passeio, quando a gente vai nadar, quando a gente vai caminhar, né, dar um passeio em lugares bonitos, né, na montanha ou na beira do mar, ou enfim. Isso tudo traz um certo sentimento de liberdade, né? Ou seja, estou livre de tantos compromissos, de tantos afazeres, que é interessante porque é aquele sentimento também de estou, de um certo modo, nesse momento, livre das minhas responsabilidades. A palavra liberdade, ela deve ir junto, ela é acompanhada pela palavra, pelo conceito de responsabilidade, né? Nós respondemos por alguma coisa que nós devemos fazer, né? Então, o nosso trabalho é uma responsabilidade, os cuidados com a casa, com a família, é uma responsabilidade. Quando a gente está de férias, a gente tem esse sentimento de, digamos assim, eu, de um certo modo, estou ali eximido de cumprir com as minhas responsabilidades, de um certo modo. Naquele momento não estou trabalhando, não tenho que responder ao compromisso de entregar um trabalho, de responder ao chefe, de cumprir uma tarefa, etc. e tal, né? Mesma coisa em casa, às vezes sai de férias, não tem os afazeres de casa, porque está de férias, para quem pode, né? E para quem pode, porque a gente está num país que nem todo mundo, onde nem todo mundo pode tirar férias, nós sabemos disso, né? Em países, não só no Brasil, mas em países também, em outros países, isso é o caso, na América Latina em todo o caso. Então, a gente poderia multiplicar os nossos exemplos aqui. Bom, depois há exemplos de sentimentos de liberdade, né? Aqueles sentimentos de liberdade que vêm de prática de certos esportes de risco, né? De colocar um tanto quanto a vida no seu limite, né? Aqui começam a se colocar aqui algumas questões éticas, né? O que é lícito, o que não é lícito, o que é ilícito, né? O que é justo, o que não é justo, na prática de certos esportes, práticas de esporte radical, né? A prática, por exemplo, do rafting, a prática de descida em corredeiras em equipe, né? Utilizando botes infláveis, equipamentos de segurança, o jumping, essa prática de radical, do esporte radical, né?
praticado por muitos aventureiros corajosos, consiste em saltar para o vazio amarrado aos tornozelos, pelos tornozelos, né, a uma corda, e outros também. Então, também aqueles também que gostam de conduzir em alta velocidade, tá? Isso tudo pode trazer um sentimento de liberdade, né? Você fugir das regras. A gente já volta a esse tema daqui a pouco. Bom, nós temos que considerar a liberdade, em todo caso, para aqueles que acreditam, segundo a teologia católica, nós temos que considerar a liberdade a partir da criação, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tá? E isso fundamenta o nosso ser pessoa. Deus nos fez livres. Isso é fundamental, importantíssimo para nós. Essa liberdade faz de nós sujeitos responsáveis, né? Deus colocou na nossa mão, nas nossas mãos, a responsabilidade pelo rumo das nossas vidas. Então, a liberdade não é algo solto no ar. Tem um autor que costuma dizer: eu não sou livre de, eu não sou livre das coisas, né? Como eu acabei de dizer, aquele sentimento de liberdade quando eu estou de férias, porque eu estou livre das coisas que eu tenho que fazer, das minhas responsabilidades. Eu sou livre eu sou livre para realizar, para estar sempre numa responsabilidade madura, consciente. Claro, não se trata de se sobrecarregar de afazeres, isso daí é um discernimento também, né? Porque acaba que a nossa liberdade pode ser limitada quando eu estou demasiadamente ocupado com 1000 coisas e acabo não percebendo muito bem como empregar a minha liberdade, tá? Então, essa liberdade faz de nós sujeitos responsáveis, por isso também nós temos essa dignidade de ser humano, diferente, como eu disse, dos animais, que não são movidos por uma liberdade consciente, né? Que a liberdade implica, obviamente, a inteligência, né? Uma reflexão, por isso um aprofundamento da própria liberdade, né? Vontade, o querer, já vou falar daqui a pouco disso, né? São fundamentais, é claro, e memória daquilo que a gente faz, né? A lembrança do que está sendo feito, para a gente trabalhar em cima também de uma reflexão, né? O que eu fiz, foi bom, não foi? Aprender com aquilo que eu fiz, aprender com os erros, como a gente costuma dizer, aprender também com os acertos e continuar ou melhorar, aprimorar aquilo de bom que a gente fez. Então, é importante que a gente perceba como que na nossa reflexão cristã católica sobre a liberdade, mas acredito que isso valha também para outros âmbitos, outras teologias cristãs também, obviamente, compartilham conosco essa ideia, né? De uma liberdade que nos foi dada, né? Nos foi concedida como um dom por parte de Deus, né? E isso nos faz a sua imagem e semelhança, porque Deus é livre no seu agir. Então, continuando um pouco, nós podemos dizer, mas como dar uma definição da liberdade, né? Que definição a gente poderia dar para a liberdade? Vocês já devem ter ouvido, como eu desde muito cedo ouvi, uma afirmação sobre a liberdade, que diz assim, né? A minha liberdade termina onde começa a do outro, ou vice-versa. A liberdade do outro termina onde começa a minha. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, mas quero dizer já de imediato que isso é falso. Não é bem assim. Isso é uma visão de uma liberdade